Parte 2. Comecei do único jeito que dá para começar quando não há outra opção. Pequeno, devagar, com o que eu sabia fazer. Nos primeiros meses fazia qualquer trabalho técnico que aparecesse. Consertava computador. Configurava a rede. Resolvia problema de vírus em máquinas de dona de casa e de pequeno comerciante. Cobrava o que eu achava que as pessoas podiam pagar, o que muitas vezes era menos do que o trabalho valia, mas era suficiente para comer e dividir um quarto com outras 2 pessoas numa pensão que tinha um banheiro compartilhado e paredes que deixavam passar todo o som dos vizinhos. Estudava de madrugada porque durante o dia eu trabalhava. Aprendia o que eu ainda não sabia em tutoriais gratuitos, em documentações técnicas que eu li até entender, em fóruns onde eu perguntava e às vezes recebia resposta e às vezes não recebia. Comia o que era barato e aprendi a não gastar energia reclamando disso porque energia era um recurso que eu precisava para outras coisas. Errei constantemente. Projetos que eu achava que iam funcionar não funcionavam. Clientes que prometeram pagar sumiram. Soluções que eu tinha levado semanas construindo precisavam ser completamente refeitas porque eu tinha entendido errado o problema. Mas cada erro me deixava um pouco melhor do que eu era antes de cometê-lo. E eu fui ficando melhor devagar, do jeito real, sem atalho e sem ninguém para me pegar se eu caísse. O programa que eu estava construindo no quarto antes de ser expulso foi o fio condutor de tudo. Continuei desenvolvendo nos intervalos que conseguia encontrar. Refinei o que estava errado. Mostrei para pessoas que entendiam o suficiente para dar uma opinião honesta. Ouvi críticas que doíam e ajustei o que precisava ser ajustado sem ficar defendendo o que eu tinha feito por orgulho. Anos depois criei uma ferramenta que ajudava pequenas e médias empresas a automatizarem processos que antes exigiam horas de trabalho manual repetitivo. A lógica era exatamente o que eu tinha observado no bairro onde cresci, nos comerciantes locais que perdiam tempo fazendo à mão o que poderia ser feito em segundos. Só que agora eu tinha conhecimento suficiente para construir algo que funcionava de verdade. No começo ninguém acreditou. Depois começaram a testar. Depois começaram a pagar. Depois começaram a indicar para outros. E quando eu parei para olhar o que tinha na minha frente, eu tinha uma empresa com clientes reais, receita recorrente e uma equipe pequena mas comprometida. Não foi do dia para a noite. Foram 12 anos de construção tijolo por tijolo, de noites sem dormir, de decisões tomadas sem ter certeza, de apostas que às vezes funcionaram e às vezes não. Mas era meu. Cada centímetro daquilo era meu de um jeito que nada que eu tivesse recebido poderia ser. E então meu pai ligou. Um número apareceu na tela do celular e eu fiquei olhando para ele por alguns segundos antes de atender. A voz estava diferente. Menor, de alguma forma, como se o tempo tivesse retirado algo que eu lembrava nela. Mais cansada do que eu lembrava também. Ele disse que precisavam conversar e eu soube antes de ele terminar a frase que algo havia saído muito errado. Bruno, o filho perfeito, o orgulho da casa, o que sabia falar e sabia parecer e sabia dizer as coisas certas na hora certa, tinha tentado crescer rápido demais. Fez investimentos sem a análise que eles exigiam. Pegou o dinheiro emprestado de fontes que não eram as mais sólidas. Tomou decisões que pareciam inteligentes na velocidade mas que não resistiam a uma análise mais cuidadosa no tempo. E o resultado daquelas decisões tinha se acumulado silenciosamente até chegar num ponto que minha família não conseguia mais absorver sozinha. Meu pai disse, Rafael, você é a única pessoa que pode ajudar. Fiquei em silêncio por um momento longo. Porque aquela frase era o inverso exato de tudo que eu tinha ouvido durante os anos que passei dentro daquela casa. A pessoa que eles tinham mandado embora com uma mochila mal arrumada e a certeza de que não chegaria a lugar nenhum era agora a única saída que eles conseguiam enxergar. Fui até a antiga casa. A estrutura era a mesma. Os móveis estavam nos mesmos lugares. As paredes tinham as mesmas marcas que eu lembrava. Mas tudo parecia menor do que ficou na minha memória, como costuma acontecer quando você volta a lugares que foram enormes quando você era pequeno. A mesma sala onde eu tinha tentado explicar meus projetos e não fui ouvido. O mesmo corredor onde Bruno ficou parado em silêncio enquanto meu pai apontava para a porta. Meu pai ficou me olhando por um tempo antes de falar.
Havia algo no rosto dele que eu nunca tinha visto antes. Não era só o cansaço da situação. Era algo mais parecido com a expressão de quem passou muito tempo tendo certeza de alguma coisa e de repente não tem mais. Então ele disse, com uma voz que eu não reconhecia nele, eu estava errado sobre você. Esperei sentir raiva. Ou aquela satisfação fria de quem foi provado certo depois de muito tempo esperando. Mas o que veio foi diferente. Foi uma espécie de calma que eu não esperava, como quando uma tensão que ficou no corpo por anos finalmente sai de uma vez. Eu ajudei. Passei alguns meses reorganizando a situação deles usando exatamente o conhecimento que eu tinha acumulado por ter passado por dificuldades que me obrigaram a aprender coisas que nenhuma escola me ensinaria do jeito que a necessidade ensinou. Não foi simples. Não foi rápido. Mas foi possível. E a diferença entre aquele momento e todos os outros momentos em que eu tinha tentado me provar para eles era esta: eu não ajudei para ouvir palavras que eu esperava há anos. Não ajudei para ver nos rostos deles a confirmação de que eu tinha valor. Ajudei porque eu não queria me tornar uma pessoa amarga em função do que me fizeram. Por que carregar ressentimento de quem me expulsou seria dar a eles um poder sobre mim que eu tinha levado 12 anos para retirar? Nos meses que se seguiram algo foi mudando devagar dentro daquela casa. Meu pai começou a me ligar não para pedir mais para perguntar o que eu achava de alguma coisa. Minha mãe começou a fazer perguntas sobre minha empresa com uma curiosidade que eu nunca tinha visto nela. Bruno, pela primeira vez em toda a nossa vida, sentou do meu lado, me olhou e pediu um conselho. E depois ficou quieto esperando a resposta, o que era mais do que ele tinha feito em 30 anos. Não virou uma família perfeita da noite para o dia. Algumas feridas levam mais tempo do que uma conversa para fechar e eu sabia disso. Mas alguma coisa tinha mudado de forma permanente. Entendi naquele período uma coisa que ficou comigo e que eu carrego até hoje. Eu não venci porque fiquei rico. Não venci porque construí uma empresa ou porque minha família percebeu que estava errada. Venci no momento em que aquele garoto de 17 anos parado na calçada com uma mochila mal arrumada e uma garoa fina na quinta-feira à noite decidiu que a opinião de quem não acreditava nele não seria régua pela qual ele mediria o próprio valor. A maior resposta para quem duvidou de você não é aparecer na frente deles com provas de que estavam errados. É construir uma vida onde você não precise mais da aprovação deles para saber com absoluta certeza quem você é.